Sabe aquela ideia de que ser forte é aguentar os trancos da vida em silêncio, sem ajuda de ninguém? Pois é, essa crença é super comum, mas a verdade é que ela pode acabar isolando a gente bem na hora em que mais precisamos de conexão. Vamos dar uma olhada nisso. E essa frase, nossa, ela bate fundo, né? Porque é uma verdade universal. Todo mundo, em algum momento, já passou por um desafio que parecia grande demais para carregar sem uma mãozinha. E o primeiro passo é justamente reconhecer isso. E é aí que o nó aperta. De um lado, a gente tem a nossa necessidade humana de ajuda. Do outro, essa crença de que a gente deveria ser autossuficiente. Essa ideia de que pedir ajuda é um sinal de fraqueza acaba criando um peso enorme e, sinceramente, bem desnecessário. Então, vamos tentar olhar para isso de um jeito diferente. E se o problema não for a falta de força para carregar o fardo, mas a falta de uma estrutura para ajudar a sustentar esse peso? E aqui está a virada de chave. A dificuldade não é sobre não ter força, é sobre não ter apoio. Pensa assim, é como tentar construir uma casa sem nenhuma ferramenta. O problema não é a pessoa, é a falta do que ela precisa para fazer o trabalho. Tá, mas o que é esse tal de apoio de verdade? É muito fácil a gente confundir ter muita gente por perto com ter apoio de fato. Vamos ver o que realmente faz a diferença. Apoio não é sobre ter uma multidão na sua volta, sabe? É sobre ter as pessoas certas. Às vezes, uma ou duas conexões de verdade valem muito mais que dezenas de contatos superficiais. É a profundidade que conta, não o número. E como a gente reconhece essas pessoas? Bom, primeiro, é alguém com quem você pode ser 100% honesto. Segundo, é alguém que te escuta para entender e não para ficar te corrigindo ou dando sermão. E terceiro, é alguém que não diminui o que você está sentindo. É isso que transforma uma conversa em apoio de verdade. Certo, já entendemos o que é apoio. Mas, e na prática? Como a gente começa a construir isso? Olha, o primeiro passo pode ser bem mais simples do que parece. Não precisa ser nenhum gesto heróico, viu? Começa com o básico, uma conversa de verdade, um pedido claro, ou até uma mensagem sincera. O que importa mesmo é a autenticidade. E o mais importante de tudo, tira essa pressão de cima de você. Não precisa ter um discurso pronto. Não precisa justificar por que você está se sentindo assim. Ser vulnerável não é uma apresentação. O objetivo é criar conexão, não ser perfeito. Às vezes a frase mais simples é a que tem mais força. Eu não estou bem e preciso conversar. É direto, é honesto e já abre a porta para o apoio. É um convite para conexão sem aquela pressão de ter que explicar tudo de uma vez só. Mas ok, e se nesse exato momento a sensação é de que não tem para quem ligar? Essa sensação é muito real e ela paralisa muita gente. É fundamental saber que, mesmo nesse cenário, existem outras saídas. Quando o apoio de amigos ou família não está disponível, a ajuda profissional não é o último recurso. Pelo contrário, pode ser um primeiro passo muito poderoso. Um terapeuta, um grupo de apoio, um canal de ajuda, são espaços seguros criados exatamente para isso. Então, para a gente fechar esse raciocínio, vamos redefinir o que realmente significa ser forte. É uma mudança de pensamento que pode transformar totalmente o jeito como a gente lida com os desafios. Tem um alívio quase que imediato quando a nossa mente se dá conta de que não está mais sozinha nisso. É como se uma nuvem pesada simplesmente se dissipasse. Saber que tem alguém ali dividindo o peso alivia a pressão na hora. E o efeito não é só na cabeça, não. O corpo inteiro responde. Quando a gente se sente em segurança, a tensão física vai embora. O estresse dá lugar a um relaxamento. Essa segurança que o apoio traz é sentida em cada célula. E aqui a gente precisa quebrar um mito gigante. A ideia de que buscar apoio é o mesmo que dependência. Não é, de jeito nenhum. Pense em apoio como estrutura. É a fundação que te mantém de pé quando vem uma tempestade. E é simples. Quem tem estrutura não desmorona sozinho. Essa é a base da resiliência. O apoio não impede que os problemas apareçam, mas ele impede que a gente desabe por causa deles. Então, no fim das contas, é fundamental lembrar disso. Pedir apoio não enfraquece ninguém. Muito pelo contrário, é um ato de muita coragem e de muita força. É o que a mantém inteira. É o que permite que a pessoa atravesse os momentos mais difíceis sem se quebrar no caminho. A verdadeira força está em reconhecer que, para sermos completos, precisamos uns dos outros.